Bom, agora eu vou contar para vocês um pouquinho do método Montessori. O que é o método Montessori, né? Bom, vamos diferenciar o método Montessori da filosofia Montessori. O método é o que a gente aplica na escola mesmo, nas escolas montessorianas, né? Toda uma estrutura de trabalho, é uma forma de educar a criança em que tem uma sequência lógica e tem materiais específicos e exige uma formação específica de um profissional para que você possa aplicar um método Montessori. Então, para falar um pouquinho mais especificamente, o método Montessori, ele tem, vamos dizer assim, 4 principais pilares, sendo o primeiro o adulto preparado. Você precisa, para se tornar um professor Montessori, de uma formação específica em que você vai entender não só todo o desenvolvimento da criança, você vai ter um olhar diferenciado para a criança, para a forma em que ela se desenvolve, mas também sobre como educar a criança. Você vai estudar cada um dos materiais criados por Maria Montessori, vai entender como aplicá-los em uma determinada sequência e como organizá-los num ambiente em uma determinada sequência. Então é um trabalho bastante complexo, bastante difícil, em que faz toda a diferença para que uma escola Montessori tenha sucesso. Então, número 1 é um profissional preparado, o adulto preparado. Número 2 seria um ambiente preparado. Então, o adulto preparado, ele vai entender como adaptar aquele ambiente, como adaptar aquele espaço para que ele seja ideal para a idade a que ele serve. Então, as salas Montessori, elas são divididas em multi-age, em idades mistas, que é de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15 e assim por diante, de 3 em 3 anos. Essa era a ideia de Maria Montessori. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mais especificamente. Mas o professor precisa ter uma formação e um entendimento, tanto da criança quanto dos materiais, para que ele possa moldar aquele ambiente e preparar aquele ambiente para que a criança esteja ali. Então, tem uma certa sequência de materiais, tem materiais específicos que você vai colocar na prateleira e tem uma forma em que você vai organizar um ambiente para receber aquela criança. Então, número 2 é um ambiente preparado. Número 3 seriam os materiais Montessori, né? Que já está aí dentro desses dois, já falei um pouquinho. São materiais específicos criados por Montessori e após ela também, algumas outras pessoas, através do método científico, desenvolveram materiais que têm atributos montessorianos, que são o quê? O material, ele precisa ser bonito, atraente, ele tem que ser concreto, então ele vai, através de da manipulação concreta daquilo, vai desenvolver uma ideia abstrata na cabeça da criança. E um exemplo disso, por exemplo, a Torre Rosa, que é um material muito famoso e muito referência do método Montessori. Trata-se de cubos de madeira, começa por 1 centímetro cúbico e ele vai aumentando 1 centímetro cúbico a cada bloco. São uma sequência de 10 blocos, então tem o bloco maior é de 10 centímetros cúbicos e o bloco menor é de 1 centímetro cúbico, e em que a criança precisa aprender a empilhá-lo nessa sequência, fazendo com que se torne uma torre do maior para o menor. Então, através da manipulação desse material, geralmente é um material que a gente oferece para uma criança logo no início que ela entra numa sala de 3 a 6 anos, então lá para os seus 3 anos ou até um pouco antes, dependendo da idade, da idade que a criança entrou nessa sala. Ela vai, através da manipulação desses blocos, desses cubos, que também tem pesos diferentes, porque ele é feito de madeira, então à medida que você vai mudando o tamanho cúbico, você também muda o peso. Através da exploração desse material, a criança vai desenvolver internamente um conceito de maior e menor, de pesado e leve, de gradação do maior para o menor, e pra gente parece uma coisa muito simples para um adulto, mas para uma criança não é, e é uma coisa extremamente fundamental para de repente depois ela conseguir fazer atividades mais elaboradas ou até entender conceitos matemáticos ou entender conceitos para escrita e para leitura, né? Então, a criança vai manipular aquele material, ela vai testar através do teste que a gente chama de controle de erro. Então, o que é o controle de erro? É uma forma que a criança vai perceber sem que um adulto tenha que dizer para ela tá errado ou tá certo. Ela vai olhar para o material e vai falar, isso daqui não tá certo, ou isso daqui tá certo. Então imagine, se você coloca um cubo desse tamanho em cima do cubo pequenininho, a torre não vai parar em pé. Ou
se você conseguir fazer ela parar em pé, ela não vai estar alinhada em termos visuais daquela forma bonita que vira como se fosse uma pirâmide, né? Como se fosse uma torre. E então ela mesma vai falar, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu trocar esse bloco por esse, e ela vai conseguir sozinha construir a torre. Isso é o que a gente chama de controle de erro. Então o material precisa ser bonito, atraente, ele precisa ser de materiais naturais, ou seja, de madeira, de metal, de vidro, de coisas assim que são que podem quebrar, que são sensíveis e que são gostosas ao toque, né? O plástico, ele não é gostoso ao toque, ele não é atraente. Então a gente usa mais essas coisas naturais mesmo. Se for um tecido, é um tecido de algodão, sempre buscando coisas mais rústicas, mais naturais. E ele precisa ter o controle de erro, que é uma das coisas mais importantes dentro do material. Então, quando o material tem todos esses atributos, ele pode ser considerado ou introduzido através da metodologia científica da experimentação dentro de uma sala Montessori para uma criança. Aí a gente vai observar, ver qual é o resultado que vai dar e talvez a gente possa inserir. Então tem alguns materiais que depois que a Maria Montessori morreu, foram inseridos mais tarde na sala Montessori e eles são chamados, né, de Montessori Inspired, né, inspirados no Montessori. Então a gente tem o adulto preparado, o ambiente preparado, o material Montessori e a gente precisa ter as idades mistas. Por que é tão importante ter as idades mistas? Porque a ideia é que a sala ela tenha um funcionamento por si só. Não é o professor quem é o detentor do conhecimento e quem vai dar o tom, quem vai mandar na sala, ou quem vai direcionar o que a criança vai fazer. Quem vai direcionar o que a criança vai fazer é ela mesma. Quem vai ensinar uns aos outros são elas mesmas. Então chega num ponto, né, se o professor faz um bom trabalho, chega num ponto que praticamente uma sala Montessori ela roda sozinha, ela tem uma vida por si só, ao ponto de que o professor pode dar um passo para trás e simplesmente encostar na parede e olhar, e cada criança vai estar fazendo uma coisa diferente e elas vão estar agindo de uma maneira que é respeitosa com o ambiente, respeitosa com si mesma e respeitosa com os outros, e elas vão estar felizes, elas vão estar satisfeitas porque elas estão produzindo, porque elas estão crescendo ali naquele ambiente. Então a Maria Montessori falava que o sucesso do professor se dá quando ele pode fazer esse passo para trás e falar, as crianças estão trabalhando de uma forma que eu não preciso mais interferir. E aí você me pergunta, qual é o papel do professor então? O professor, ele tem um papel extremamente importante de preparar o ambiente e de conectar a criança àquele material. Então, a criança, ela é livre para escolher o que ela pode fazer, mas ela não é livre para escolher o que ela não sabe fazer. O professor, ele está ali para ensinar a criança, introduzir a criança ao uso do material, que é um uso bastante específico. Então, se a criança não foi introduzida em como utilizar a torre rosa, ela não pode tocar naquele material. E aí, a partir do momento em que o professor dá uma lição para ela, mostra para ela como usar a torre rosa, aí sim ela pode experimentar com aquela torre rosa e ela pode repetir inúmeras vezes, quantas vezes ela quiser durante o dia. Se ela quiser passar o dia inteiro fazendo a torre rosa, ela pode fazer e ela pode passar, contanto que ela esteja sendo respeitosa com si, respeitosa com os outros e respeitosa com o material e com o ambiente em que ela está inserida. Então é muito bonito ver uma sala Montessori em funcionamento, porque você vê crianças fazendo coisas que normalmente a gente não vê por aí. Por quê? Porque a criança foi dada o espaço, foi dada a instrução específica e o ambiente foi preparado para que ela tivesse essa autonomia, essa independência e essa liberdade de fazer o melhor uso daquelas coisas. Se você está curioso, quer saber um pouco mais, pesquise sobre vídeos de sala Montessori ou entre em contato com uma escola Montessori da sua cidade. A maioria das escolas, elas aceitam observação, aceitam pessoas de fora vindo observar, porque a gente quer mesmo que mais e mais pessoas conheçam essa metodologia, essa forma de lidar com a criança. E
E se você tiver a oportunidade, matricule o seu filho numa sala Montessori, numa escola Montessori, porque você vai perceber o quão vai interferir na autoestima do seu filho, na independência do seu filho, as coisas que ele vai mostrar ser capaz de fazer e que ele vai desejar fazer sozinho. E enfim, tem inúmeros resultados e as pessoas hoje muito bem sucedidas no mundo tem várias, né, pesquisas mostrando que elas vieram de escolas Montessori, né? Então, convido vocês a pesquisar mais e a saber mais sobre o método Montessori. Mas, resumidamente, é isso o que é o método Montessori.